Ok, torcedor, boa tarde, tudo bem? Uma ótima sexta-feira para todos nós. Estamos chegando aqui, desejando a todos também, claro, um final de semana maravilhoso. Estamos aqui na Arena do Esporte, Serrinha Podcast, Marketing 3, a parceria de muito resultado com a fé em Deus. E no programa de hoje, vamos fazer uma live aqui falando um pouco, resumindo um pouco do futebol brasileiro, também falando do Intermunicipal. Domingo teremos transmissão por aqui, viu? Você acompanha aqui da equipe Marketing 3, Serrinha Podcast, a transmissão do Intermunicipal. Semifinal, estamos lá. Semifinal com Barrocas e o jogo domingo com a fé em Deus, com toda a equipe Marketing 3. Estaremos lá cobrindo este grande evento. Mas hoje vamos falar também de Brasileirão, vamos falar de Copa Sul-Americana, vamos falar de Libertadores. Meu caro Malcolm Grehal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Reinaldo Lima. Saudar a todos que nos assistem nesse momento, essa sexta-feira, final de semana começando, promete muito, né? Principalmente no esporte, principalmente na área do futebol, né? Muita apreensão, final de Copa do Brasil, muito apreensivo, e a gente está aí para debulhar um pouco do futebol brasileiro, dos acontecimentos dessa última semana, premiação da Bola de Ouro, né? E todo mundo já sabe no que deu. Mas enfim, a gente está aqui para fazer esse bate-papo com você aí do Arena Esporte, do podcast e também da Marketing 3, ou seja, 3 públicos diferentes e que cada dia só aumenta. Vem com a gente, hein? Só soma, né, rapaz? Só soma, graças a Deus. Para começar o nosso bate-papo aqui, Grehal, na verdade tá dando o que falar essa Bola de Ouro aí, a escolha do melhor do mundo, tá dando o que falar. Você acha que aquilo ali se resultou em quê? Racismo? Más apresentações na seleção brasileira com Vini Júnior? Não. Há muito tempo que Bola de Ouro, na minha avaliação, não fosse os excepcionais jogadores, exemplo de Messi, Cristiano Ronaldo, e outros que os antecederam, né? Não por tanto tempo, cada um ganhou 6, 7 bolas, mas eu digo com relação a premiar tantos valores que inclusive não estão no continente europeu. Você nunca vai ver, né, nesse novo formato, um craque, um fora de série, um gênio ser premiado jogando fora do continente europeu. Isso é um fato. Eu particularmente, é uma opinião minha, não me interessa, porque não é um comparativo do que Neymar ganhou enquanto títulos. Mas o Neymar, enquanto jogador do Santos, né, a exemplo do espetáculo em si, ele foi algo fora absolutamente da curva, né? E quando vai para a Europa, evidentemente que futebol do lado de força coletiva, por mais que você seja excepcional, o coletivo vai sempre prevalecer. Mas Neymar teve temporadas muito fortes, a gente sabe que era contra Messi, era contra Cristiano Ronaldo, que já estava ali há algum tempo, aí se justificava. Mas no caso de Vinícius Júnior, para mim, é questão de opinião, o Vinícius Júnior paga pelo fato de ter reagido a toda forma de racismo e preconceito contra ele dedicada, né? Ninguém, não é segredo para ninguém que a Europa é o berço, né, do nazismo. A Europa é responsável pela morte de muita gente por conta da cor da pele, e todas as vezes que ele se sentiu ofendido, ele se colocou contra isso, porque não se mede o valor de um homem pela cor da pele. E tem que se levantar mesmo, né? Não, sem dúvida, porque não tem uma outra explicação. Primeiro, quais são os critérios que determinam escolher o melhor do mundo? É o número de troféus? Então bora lá. Vinícius Júnior marcou na final da Champions League, que é o campeonato mais importante de clube. Deixou seu legado lá. Campeão da Copa do Rei, acho que é a Copa do Rei que eles chamam, tipo a Copa do Brasil aqui, na Espanha. Né? Campeão nacional. Campeão da Supercopa no confronto direto. Fazendo gols, dando passe, jogando futebol bonito, vistoso, né? Dentro daquilo que é a eficiência e a proposta do futebol europeu. Nada contra quem venceu, mas quando você compara, e aí eu estou perguntando se esse é o critério, quando você compara quem mais venceu, né, Vinícius Júnior está no topo. Ele não só venceu, ele participou de forma direta, ele foi protagonista. E aí, se não é esse o critério, então é preciso dizer qual é, porque está tratando de futebol. O que não entra na minha cabeça é me dizer que há deficiência técnica, tática, física, né? Que a deficiência, habilidade, não é isso.
O Vinícius não foi escolhido por jornalistas, por treinadores, por uma questão para além do campo. Não pesou no juízo, no julgamento do Vinícius, o futebol. Pesou a cor da pele. Mais do que isso, pesou o fato dele ter se negado, ter se submetido a toda forma de ataque à sua condição humana. E que tem que fazer mesmo, Vinícius. Porque ninguém é melhor do que ninguém, não. Você não precisa da simbologia de uma bola. Você não precisa. E eu fico com o fechamento numa fala de Cristiano Ronaldo. Ele declarou que sequer assistiu e que há muito tempo, ou há um bom tempo, a bola de ouro já não é mais um prêmio para o melhor. É um prêmio político. Assim como é Copa do Mundo. O Modric joga muito e ganhou uma Copa como melhor do mundo. E eu não vou aqui dizer outros nomes que lá estavam. Mas foi um consolo, de certa forma, por uma questão de fatores. Um jogador croata. Mas volto a dizer, não foi futebol, não foi a capacidade de conquista, de vencer coletivamente, individualmente. Vinícius tem superado números e números. Caminha para recordes e recordes. Mas o seu comportamento ao defender a sua condição humana fere de morte aquelas pessoas que se dizem representar o futebol na Europa. Então eu, que há muito tempo perdi a paixão, né, por alguns segmentos do futebol, só corrobora esse tipo de acontecimento com o que eu penso. Então Vinícius Júnior é sim o melhor do mundo para nós. É sim o melhor do mundo, porque dentro de campo ele deu a resposta que nenhum outro jogador no planeta deu nessa última temporada. Mas os detentores, os controladores, aqueles que votam, né, usando eu não sei quais critérios, até porque o Vinícius foi escolhido, junto à opinião pública, esmagadoramente como o craque do ano, o melhor do mundo. Mas parabéns para a Revista da França, que acabou de comprovar o quanto vocês são seletivos, o quanto vocês se sentem superior ao resto do mundo. Mas Vinícius, tu é brasileiro e nos enche de orgulho. Estamos contigo. Verdade, é isso aí. Olha, que torcedor, a gente pede a você que se inscreva no nosso canal, dê aquele like, continue deixando o sininho ativado para receber as notificações. Participe com a gente, nos ajude, é um canal de esporte que vem aqui para trazer as informações. E aqui a gente faz um apanhado, Greenhall. Teremos amanhã a grande final na Arena Parque, a grande final da Copa, do Campeonato de base inicial do Júnior Mendes, esteve aqui no programa com a gente, né? Show de bola, Show de bola. E amanhã teremos essa grande final, inclusive a gente vai estar acompanhando também, dando cobertura aí a esse evento que é de garotos, né? Aqueles que estão começando para o futuro. Então, você que está acompanhando a gente de casa, amanhã, vá nessa final, você que é pai, você que é tio, você que é avô, vá prestigiar a garotada, né? Reinaldo, eu inclusive quero aqui fazer jus, né? Já disse na oportunidade aqui na presença do Júnior, a ousadia, a audácia não só de fazer futebol de base, mas no modelo com o qual o Mendes e sua equipe vem fazendo. Digo equipe porque ninguém é sozinho. O sucesso não depende de um braço só, de dois braços, né? São mãos dadas. E o Mendes, de forma revolucionária, digo isso porque a Escolinha do Mendes hoje tem curso de inglês. Né? Além de tantas outras ações que serão anunciadas na final de amanhã, algumas outras que ele antecipou aqui, mas imagina você qual foi a escolinha e qual é a escolinha da Bahia, viu, Cauã? Você que está aí nos acompanhando também, qual é a escolinha de futebol na Bahia? Me diga qual é o grande clube do Brasil que tem essa preocupação. Então, Mendes, show de bola. Show de bola. E sucesso, eu não tenho dúvida que amanhã vai explodir. Vai. Dos pais, avós, tios, enfim. Dá uma passada lá para ver a molecada, hein? Infelizmente, a Arena Parque é um lugar muito bom, uma praça muito boa, porém é muito acanhada para o público que vai receber, né? Que vai prestigiar. E aí vai ter que fazer aquele rodízio. Sempre foi assim, o jogo é um jogo, os pais estão ali assistindo. Quando entra outro jogo, aqueles pais saem para entrar outros, entendeu? Mas é alegria total. E além disso, o show que vai ter som ao vivo, vai ter tudo mais. Então a gente convida você. Toda uma estrutura, né? Muito bem montada. Ia ter 3 bandas, salvo engano, uma coisa assim. Isso. Muita coisa, muito entretenimento, lazer. E dá uma olhada nas crianças, né? Para além do futebol, do atrativo do futebol, o trabalho deles é na construção também, na formação de pessoas.
né, de cidadãos, enfim. Vamos dar uma passada lá para prestigiar essa grande final. Com a fé em Deus. Estaremos aí amanhã também, viu? Prestigiando vocês também, viu, rapaziada? Inclusive o Guilherme, que é o repórter mirim, vai estar aí presente também. Aí, o repórter da Marketing 3 já está Olha aí. aí, Nós temos repórter mirim aí, da equipe Marketing 3, já acompanhando o campeonato desde o início. Então vai lá no YouTube, você vai ver as entrevistas lá do Guilherme com os meninos e tal. Então, Marketing 3 está sempre presente, é o 3º ano consecutivo que a Marketing 3 marca presença aí na Arena Parque. 3ª competição em 2 anos, né? O projeto é novo. Muito ousado, né? Muito ousado, sucesso sempre. Verdade. Grejal, eu queria falar um pouquinho sobre a situação de Bahia e de Vitória. Bahia, o Rogério Ceni deu mais uma das deles, né? Que montou um time totalmente, todo mundo reclamando daquele sistema defasado do Bahia, mas ele achou de repetir o sistema e tomou uma baita de uma lavagem em 20 minutos, tomando 3 gols do Vasco, fora o passeio que o Vasco deu. E se ele não abre o olho logo, teria sido muito pior, Grejal. O Reinaldo Lima, dizer para você e para todos aqueles que nos prestigiam, de que eu não me recordo em que momento dos últimos 20 anos o Sport Clube Bahia tenha passado por tão vexatório momento. 20 minutos que deu colapso coletivo no Sport Clube Bahia. Sabe quem... O mais otimista dos torcedores do Vasco da Gama não acreditavam naquilo. Não acreditava, não. E aí, Reinaldo Lima, para além daquele resultado de momento, porque o Bahia teve condição de fazer 2 gols e com isso equilibrar o score final, mas não é o momento em si do jogo. O Bahia vem passando por problemas na avaliação do seu treinador há muito tempo. Eu sempre digo no programa de rádio, digo com as pessoas que a gente bate papo sobre futebol, que tanto o Rogério Ceni quanto o Tite não são treinadores para grandes elencos. São treinadores medianos. Tá aprovado, Se né? você entregar para ele um time mediano com um outro jogador de referência, eles conseguem fazer algo de interessante. O Fortaleza está aí hoje, não é à toa, tem muito do Rogério. Uhum. Mas quando o Rogério esteve à frente de grandes times, e aí eu só vou destacar o Flamengo, porque com aquele plantel do Flamengo até cego... E já vinha de um projeto deixado pelo Jesus, que quem pegasse ali ia muito longe. Isso, longevo, né? Então, o Flamengo, nos últimos anos, brigando sempre pelos principais títulos. Lógico que nos últimos 2 anos há uma defasagem, é natural do processo, o time está passando por uma renovação, embora tenha atletas lá com 4, 5, 6 anos. Mas, enfim, voltando para cá, o Sport Clube Bahia tem um grande elenco. Não vou dizer que é o melhor, mas tá entre os 5, 6 melhores elencos do país. Tem jogadores que não é que são excepcionais, mas jogadores que conseguem jogar. Olha, posso comentar? Pode. Um chute de fora da área, quando ninguém faz o combate. E não foi só um, né? Mas entenda, o goleiro espalma o lance. Não tem ninguém no rebote ali, né? Simplesmente todo mundo parado. Parado, Foi assim o jogo inteiro. O segundo tempo deu uma melhorada. Mas enfim, esse déficit técnico de posicionamento, de leitura de jogo, vem acontecendo. E por que o Bahia não é um time pronto? Porque o Bahia oscila muito. O Bahia é capaz de dar 3, 4 num grande adversário e ao mesmo tempo, na semana seguinte, ele tomar de 1-0 do Cuiabá dentro de casa. Sabe? Ou seja, o que é um time pronto, gente? É um time que joga com 2, 3 esquemas táticos diferentes e que tem na filosofia ou na prática efetiva do seu treinador uma leitura que todo atleta sabe o que ele quer com a mudança tática, com a mudança de posicionamento. Muitas vezes ele não precisa mudar um jogador, mas mudar a posição. E ele consegue uma resposta. Não é o que acontece com o Bahia. Tem um grande elenco, mas é apenas um time em formação, só que tem 2 anos já praticamente na mão do seu Rogério e ele não ganhou nada. Ele não conseguiu dar nenhuma resposta. Nada. Nenhuma resposta. Então, para um clube do tamanho do Sport Clube Bahia, com a sua história, que tem um aporte financeiro hoje, que indubitavelmente é o maior nos últimos 2 anos em investimento, competiu palma a palma ali com Palmeiras, com Flamengo, enfim, contratou mais do que muita gente, mas contratou errado.
Se há uma transição entre alguns atletas que seguiram para outros clubes, da primeira temporada do Rogério para a segunda, chegam outros com maior qualidade, atletas que conseguem dar respostas, mas ele consegue armar esse time sempre de forma deficitária. Eu sempre digo, o Rogério inventou o Juba, que foi o melhor meio-atacante do Brasil no último semestre do Na ano Série passado. B, né? E ele conseguiu, da Série B, que se destacou no âmbito nacional. Isso. Era o destaque do futebol brasileiro. é. E ele consegue improvisar o menino o tempo inteiro na lateral. Então, eu estou colocando isso pontualmente para dizer que o Bahia tem uma filosofia administrativa hoje que obedece a orientação, a prática europeia, né? Eles não são de demitir treinadores da noite para o dia. Mas enquanto o Bahia não tomar uma medida, a sua direção tomar uma medida, o Bahia vai continuar, escreve o que eu estou dizendo aí, oscilando entre um jogo e outro, entre uma temporada e outra. O Bahia, na minha concepção, brigaria sim pelo brasileiro deste ano. E por que brigaria? Porque o Flamengo está passando por um processo de renovação de peças, né? Uma grande parte já saiu do clube. O Palmeiras há 2 anos não contrata, só vende. Só vende. E consegue manter um senhor time, porque tem um grande treinador. É um time que não encanta, não enche os olhos, sabe? Não é aquele futebol vistoso, mas tá brigando, tá lá em cima, né? Futebol pragmático de respostas. Mas observe que do ano passado para cá, já não é mais o Palmeiras e o Flamengo que brigam sozinhos pelos títulos. Uhum. No meio do caminho apareceu o Fluminense, no meio do caminho apareceu agora o Atlético, no meio do caminho apareceu o Fortaleza. Então, assim, olha o desenho das principais competições. O Palmeiras brigando com o Botafogo, que foi uma tônica já do ano passado, no Brasileiro. Na Copa do Brasil, que é um torneio com mata-mata, quem constrói o resultado em casa tem probabilidade de avançar. Enfim, o Flamengo chega a mais uma final. Mas o ano passado o Flamengo não participou de nenhuma grande final nesse país. Isso. E nem fora dele. Certo? Então, chega no cenário Fluminense, chega no cenário Botafogo. E é a dinâmica do futebol. O próprio Atlético Paranaense está aí caindo por tabela se comparado às suas melhores temporadas. Vai cair? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas o Bahia, dentro de campo, ele precisa obedecer taticamente um esquema. Tem horas que você vê o Rogério entrar com um 4-3-3, com 2 homens abertos e mais um homem por dentro do flanco, ele libera o Tassiano para avançar, fazer essa passada de bola da primeira para a segunda linha e chegando até para concluir. Mas às vezes num jogo desse que o Bahia tem muita intensidade, ele vai lá e saca o Tassiano, e depois quando não está satisfeito o Everton, tira o F depois do Tassiano. E é um negócio que eu não consigo compreender. Né? A instabilidade do time é muito grande, sabe? Se você, é o que eu acabei de dizer, esse time que toma 3 gols em menos de 20 minutos é o mesmo time que conseguiu reduzir e que por muito pouco não empatou. Mas por muito pouco não empatou aquele jogo. Questão de detalhes. Então, o Bahia precisa mudar ou de treinador. Ou mudar o esquema de jogar. Mas ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer. O Rogério é um treinador conservador das ideias. Porém, ele já anunciou que para este jogo contra o São Paulo, ele deve sacar aí o Jean Mota ou o Caio Alexandre e permanecer com o Acevedo. Já muda uma peça no meio, que entrou muito bem o Acevedo. E com característica diferente. E no ataque, como ele não terá o Tassiano, que foi suspenso, ele já pensa em utilizar o Lúcio. Mas não é porque ele queria assim fazer. Hein? Não, é forçado. Forçado? É forçado. Ele é conservador. Então, ele é um treinador conservador. Eu terminaria eu começaria o jogo conforme ele terminou contra o Vasco. Sim. Como tem o Biel de volta, eu entraria com o Lúcio e Biel, ou Lúcio e Ademir, né? Ademir, muito bom jogador. Muito bom. Tá encaixado ele e o Lúcio. Você pode ver que quase todo o jogo tem o passe dele para o Lúcio finalizar. Então, eu aproveitaria e manteria essa forma. Agora, se ele quer continuar com a teimosice dele, vai chegar um momento que aí a imprensa vai cansar, como já está cansada. A torcida organizada, que não se movimentou ainda, vai começar a se movimentar. E até a diretoria também vai começar, porque o Bahia hoje está numa situação complicada até para classificar para a Libertadores. A grande sorte do Bahia hoje é a classificação dos brasileiros do Botafogo e Atlético Mineiro para fazer a final da Libertadores. Pode abrir 2 vagas, uma da Copa do Brasil e outra da Libertadores. E aí o Bahia, se ele se permanecer no G7, se ele sair do G7, aí adeus Maria Preá. Enquanto o Bahia tiver esse déficit, né, de concentração dentro da partida. Gente, o Bahia oscila muito. Demais. Tem partidas que o Bahia começa bem
e vai terminar bem. Foi uma ou outra partida assim. Mas a maioria das partidas do Bahia, ele tem altos e baixos dentro do próprio jogo. Isso se deve muito a mudanças equivocadas. Aí você diz, mas botou o jogador, ele não rendeu. Calma. E é sempre o jogador que não rendeu, porque o treinador mais tem errado do que acertado. Mas é o jogador que faz os gols. É o jogador que tem que não sofrer o gol. Tudo isso é do futebol. Mas quando o treinador tem esse déficit, cabe a ele fazer as mudanças necessárias e não insistir de forma conservadora com uma ou outra mudança pontualmente. Ele não vai testar o Juba como um meia nunca no Bahia. Nunca. É isso. E aí você vê o Cauli passeando em campo o tempo todo. Ele poderia utilizar o Iago como lateral. Sim. Soltar o Juba ali no meio, no lugar do Cauli, que ele não quer jogar bola. Não quer jogar bola, tira o Cauli. É a função de ofício do jogador. Justamente. Mas não dá uma oportunidade. Me preocupa esse investimento. Também é problema do City. Do grupo do City. Estão conformados com isso aí? Com isso, porque... Porém, a torcida é acostumada a vencer. Um investimento dessa ordem num clube, olha o que eu vou dizer aqui, viu, torcedor? Num clube que há mais de 40 anos não ganha um título nacional, quando sua torcida se apropriar disso definitivamente e quiser de fato o título, vai ficar complicado se vocês não tomarem atitude com relação a treinador. A menos que vocês queiram estar contratando sem ter o resultado. Olha, para não ir muito longe, o Bragantino essa semana derrubou um treinador. É uma empresa europeia que faz a gestão, tem as mesmas práticas de não demitir, mas o Bragantino que subiu para a segunda, terceira, para a segunda, para a primeira, e vem se mantendo, fazendo grandes competições, não é que vai brigar por título, mas a proposta é revelar, maturar jogadores e vender. Eles poderiam cair, mas existe um investimento que está consolidado no clube e quem está investindo não vai mais admitir que o Bragantino caia. Uhum. Aonde é que vai buscar a punição ou a mudança? Treinador. Vai sobrar para alguém. Vai mandar 200 jogadores embora? Não vai. E aí você vê que não era questão de jogadores, porque o time vinha bem, vinha brigando nas cabeças, né? Não é questão de jogadores, não. Tem muito disso, Reinaldo. Às vezes o ânimo do atleta muda com a chegada de um novo treinador. Assim, o Sport Clube Bahia, há 4, 5 temporadas, é um time que tinha problemas sérios com a defesa, depois ajustou, depois conseguiu ter um equilíbrio entre a defesa, o meio e o ataque, depois começa aquela mudança de treinadores, aí depois vem a SAF. O Bahia precisa encontrar um modelo consistente, não é ser conservador, mas que mantenha a proposta do time. O Bahia joga dentro de casa com um desespero terrível para fazer um placar e às vezes vai jogar lá fora com o mesmo esquema, mas não tem a mesma vontade. Não tem. Alguma coisa precisa ser ajustada. Né? Então, assim, acredito que tem todas as condições de ir para a Libertadores e se não for, será um prejuízo ainda maior. Muito grande. Porque veja bem. Mas eu fico na dúvida, Grial, porque o Bahia não ganhou o Campeonato Baiano, perdeu por Vitória quando tinha um elenco muito fraco. Mas mesmo assim o Bahia perdeu o título. Sim. Bahia foi desclassificado da Copa do Nordeste pelo CRB, que está brigando para não cair para a Série C. Sim. Bahia sai para a Copa do Brasil, que foi uma competição que foi até longe demais, saiu da Copa do Brasil. E agora brigou lá em cima com o Flamengo, com o Botafogo, com o Palmeiras e agora corre o risco de não classificar. Mas então, eu não confio muito nesse treinador que tem aí, não. Concordo com você. O déficit financeiro vai chegar. Porque Copa do Brasil paga conforme você avança, né? E tem uma premiação final, Libertadores de América, Copa do Brasil, Brasileiro. O Bahia vai terminar com uma receita a nível de recurso ganho com competições ou em competições muito abaixo do previsto. Muito abaixo. Quando você fala de perder o Baiano para o Vitória, a gente não pode perder de vista que o Bahia estava ajustando peças, estava tentando encaixar, que até hoje não encaixou, muito por força do seu treinador. E o Vitória é um time que tinha uma base, andou caindo para terceira divisão, manteve-se e subiu para a segunda. Em menos de 20 meses, o Vitória estava de volta à primeira divisão do futebol brasileiro.
sem aporte financeiro, e aqui eu já começo falando do rubro-negro, sem aporte financeiro, sem relação política com os clubes, o Vitória não consegue ou não conseguia trazer um jogador por empréstimo. Como tem um formato aí dessas equipes que tem muitos atletas, eles emprestam, pagam um salário, mas o Vitória totalmente combalido, né? E aí o que ocorre? É esse Vitória que chega para o Baiano. Estava mais encorpado, como no nosso último programa aqui, você me perguntava sobre a vida dessas duas equipes no Brasileiro, né? Bahia briga por Libertadores, sim, tem pontos para isso, está muito próximo lá em cima, e o Vitória para não cair. Só que eu comentava que o Vitória tem feito grandes jogos para a sua estrutura, para o time que o Vitória tem. É um time encorpado, é um time brigador, é um time que tem uma referência no Mateuzinho e no Oswaldo, que tá agora não jogou os últimos jogos, mas tem mais alguns bons atletas, mas o conjunto do Vitória não é dos piores. Dentro de campo, a partida no jogo em si. Tem vontade de jogar. E taticamente, é aí onde está uma grande diferença do Bahia, o jogador do Vitória, talvez pela condição de ter um time tecnicamente mais abaixo, ele se dedica, ele se empenha, vai na vontade mesmo. Ele se entrega. E por outro lado, Grihal, o Bahia tem um grande elenco, mas não tem um grande treinador. No Vitória é diferente, não tem um grande elenco, mas tem um grande treinador. Um grande treinador. E aí onde está certamente um dos pontos que me fazem crer que o Vitória não vai ter o descenso. Esse time brigou muito para chegar à primeira divisão novamente, não conta com o recurso de TV, né? Quando ele cai. Então ele foi totalmente danificado na sua estrutura política, financeira, econômica, administrativa, e o Vitória sobreviveu. Então, para o ano que vem estar na primeira divisão, significa dizer um aporte financeiro mais elevado, significa dizer uma melhor relação com os clubes da primeira divisão, significa dizer, numa perspectiva, trazer outros investimentos, significa dizer ou afirmar que no final da temporada o Vitória vai ser vencedor. Bom, o que é vencedor no futebol brasileiro em qualquer lugar do mundo? Aí você traça nas suas metas. Copa do Brasil, vou até X. Passou dali é lucro. Campeonato Brasileiro, tal posição nos garante quem sabe uma Sul-Americana, né? Enfim, conforme você planeja e conforme você atinge esse planejamento. Quem não vai planejar nesse aporte ou nesse porte são times que têm investimento alto, que já está com a base jogando junto há algum tempo. Mas eu creio que, dado essa coletividade muito forte do Vitória, tem uns dois jogadores aí que ou blinda ou não ficam no clube, porque são destaques. O Leonardo e o Mateuzinho, os dois principais jogadores sem dúvida. Ou o Vitória tem dinheiro para investir neles, sim, ou então não fica. Perde. E olha que quem tá brigando por eles não é qualquer um, não. É o Flamengo e companhia limitada. Times grandes. Cruzeiro. Exatamente. Então, assim, eu creio que o Vitória, pelo que ele tem feito ao longo do Campeonato Brasileiro, o Vitória perdeu algumas partidas, a exemplo do jogo contra o Botafogo, praticamente no último minuto. No último minuto. Jogando bola. Jogando bola, hein? Ganhar do Fluminense lá no Maracanã não é tão fácil, Vitória. Não. Ganhar do Fluminense aqui não é fácil, Vitória ganhou. Mas exatamente isso. Né? Então, por esse conjunto de acontecimentos dentro do Campeonato Brasileiro, e olhando o Reinaldo Lima, você percebe que é um campeonato que está muito estranho se comparado com os outros. Muito. Alguns anos atrás, até o ano passado, em quase 100 pontos disputados, alguém já teria ali 70, 71. Estava disparado. Hoje não. O Botafogo está ali. É equilibrado demais. E o próprio Flamengo, que vem mais atrás, 9 pontos. E o Flamengo deu uma engrenada boa, já começa a encostar no Palmeiras e no Botafogo, né? Sim. Ele mais eu não sei, não tenho assim, certeza da pontuação no momento, mas ele tá coladinho com o Fortaleza, que é o terceiro, né? Sim. Tá coladinho, mais uma vitória aí, um tropeço do Fortaleza, ele pode ultrapassar. E Flamengo, quando bota a cabeça ali, meu irmão, vai embora. O Davi Luiz, não, o Felipe Luiz, apesar de ser muito novo, é o treinador mais novo, mais jovem, não só de idade, mas de tempo de futebol, como comandante do Campeonato Brasileiro. Ele tem uma escola muito forte.
né? Ele vem de uma formação europeia. O tempo de leitura dele, quem já ouviu as entrevistas dele, sabe que é um atleta muito gabaritado. Ele parece um pouco com Jesus, do jeito dele, né? Sim. E assim, Jesus que eu falo é o ex-treinador do Flamengo, viu, gente? Não, ele tá conseguindo equilibrar, né, a linha defensiva, o meio. Ele fez o certo, trazer aqueles jogadores que estavam jogados lá, querendo até ir embora, como o Gabigol e outros, conseguiu trazer o cara de volta, hoje tá fazendo gol, né? Pra qualquer um, né? Não é uma gestão para dentro do campo só. Não, né? não. Então, a escola onde ele jogou futebol, os melhores treinadores do mundo, né? Diga-se de passagem, e aprende muito o Reinaldo Lima. Então, se tem uma oportunidade de colocar à disposição, a serviço do futebol brasileiro, que se coloque, mas eu tô muito confiante de que o Sport Clube Bahia voltará a jogar Libertadores, mesmo com todos esses desencontros, não tanto pelo futebol dele, mas porque esse desencontro também é dos outros times. Imagina que o Fortaleza vai depender do resultado contra o São Paulo, final de semana. Ele ganhar e já fica bem, porém não é, tem que melhorar muito o futebol. Pressionado. Vai. Vem de 2 resultados negativos. É um concorrente direto, não tem... Sabe? Isto. Olha, o Bahia com sua torcida é muito forte na Fonte Nova, como o Vitória também é muito forte no Barradão. Então, assim, é preciso fazer... o fator campo tem que pesar. Né? O fator campo tem que pesar. O Vitória tem feito isso melhor do que o Bahia. Muito. Né? Não, o Vitória hoje, Grihal, se o Vitória hoje não se esbarra em algumas contratações que eu tinha dúvida quando o Vitória anunciou, e aí pagaram o preço, trazer o seu Luan, o seu Luiz Adriano, aquele Jean Carlos, né? Jean que veio do Santos, né? Sim. Esses caras não foram para lugar nenhum, não ajudaram a Vitória em nada, só fizeram inflacionar o clube. Você vê que o Vitória veio acertar no final, depois e o Carpini chegou com jogadores que ninguém nem esperava. O Luan recebeu, durante 2 anos, R$800 mil no Corinthians. Ninguém nem fala mais. Chega no Vitória. Gente, Paulo Henrique Ganso é um primor de jogador. Tem foco. Sabe o que quer. Quer jogar, Luan é dedicado, é responsável. Luan foi o melhor jogador da América. Mas vai descer. Na última Libertadores. E depois disso só declinou. Só decaiu. Você vê que Renato Gaúcho levou ele pra lá pra tentar reabilitar o jogador. Não conseguiu. Agora vai jogar a segunda divisão, parece do futebol do Carioca. Dá pra fechar com o futebol carioca. Luiz Adriano, aquele cara do Palmeiras que era explosão, aquele cara vai pro Internacional, não faz nada. Então, os jogadores que era pro Vitória ter apostado, até na época eu falei que surgiu a proposta do Vitória no Jacaré, tava no Bahia, eu digo, poxa, é uma boa. Já que o Jacaré não tá sendo aproveitado, era uma boa ir pro Vitória. Tira essa rivalidade boba que se existe entre torcidas, entre diretorias, e leva o cara. Ele queria o Iago Felipe e o Jacaré. Olha que 2 jogadores ele ia pegar, reforçava muito o elenco. Na Europa, essa rivalidade ela é acentuada quando você pega um jogador fora da curva. Imagine um atleta feito, o Messi feito na base do Barcelona uma vida inteira, migrar para o Real Madrid. Olha, nem é bem aceito pelo torcedor do Real Madrid e muito menos pelo do Barcelona. Se respeita isso. Respeita. Mas jogadores... jogador que veio de outro estado, outro país. Não, e outra coisa, meia boca, Reinaldo Lima. Eu não tô falando de alguém com identidade com o clube, não. E assim, Grihal, a gente olha assim, teve essa rivalidade, mas o Wesley, que é baiano, jogou nas 2 equipes. O Wesley jogou nas 2 equipes, o Osni jogou nas 2 equipes, então tem que tirar essa besteira, né? Aí você tá tocando no ponto e eu fiz alusão. Ídolos dos seus times. Isto. E houve essa mudança. Até aí eu vou entender. A torcida não aceitar, porque se trata do ídolo. Mas no caso, Jacaré... Foi destaque no Bahia e não está sendo destaque no América, né? Então, quanto custaria um jogador desse
Iria ajudar o Vitória naquele momento difícil que o Vitória estava passando, ajudaria muito mais do que Luiz Adriano, do que Luan. Com certeza. O Iago também, que já veio do Vitória também, já passou por lá. Ajudaria muito. Mas... O Tele Santana, me permite, o saudoso Tele, ele tinha uma tese de que ele prefere o cachorro de açougue do que o cachorro de madame, né? Isso ele parafraseava com o futebol. Né? Porque... E ele dizia, o atleta rodado, renomado, já com dinheiro, ele não tá nem aí, Reinaldo. Tá nada. Né? Mas o atleta, velho, que ele quer ganhar alguma coisa. Ele diz, olha, o cachorro de açougue, ele fica ali o tempo todo com fome, a primeira pedacinho de carne cai, ele avança. Cachorro de madame não, tá lá o tempo todo bem alimentado. A ração tá lá o tempo todo. Né? Ele tinha essa observação e ele praticava no futebol. Né? Mas enfim, eu acredito que Bahia briga sim, só depende dele. Mas aí ele pergunta, e o Vitória? Consegue se safar diante do Atlético do Paraná? Vai a 38 pontos, né? Aí já fica bem distante, né? O Atlético do Paraná hoje não tem nada de tão superior ao Vitória. Não vejo, não. Vitória jogou em condições de igualdade com o Botafogo aqui. Jogou com o Fluminense no início da temporada bem. Jogou com o Flamengo bem. Sabe? O Vitória tem um outro lance. Ganhou do Palmeiras lá? Sim, pronto. Sabe? Então, assim, pega engrossou o caldo para o Corinthians. O Corinthians, justamente. E contratou um bocado de gente naquele momento ali, tava cheio. Foi um vacilo no apagar das luzes, né? Exatamente. Então, assim, eu não vejo o Atlético, ele joga pressionado. Ele vinha de 10 resultados negativos, sem vencer. Era obrigação vencer o Cruzeiro. Né? Desses times, o próprio Bragantino agora já briga para não cair. Briga para não cair. Vamos entender isso. Eu fazia minhas matemáticas aqui, eu dizia assim, olha, esse ano não vai cair nenhum time grande, mas vai cair. Sim, mas vai cair, não vai ser um só não, vai cair dois. Sim. Tá caminhando para isso. Tá caminhando para isso. Olha que o Corinthians na Série B, um Atlético do Paraná na Série B, é um prejuízo enorme para os clubes e para o futebol brasileiro também. Quando você olha a tabela, eu vou lhe dizer outra coisa. O Vitória, ou ele ganha ou ele perde, ele empata pouco. Tem essa vantagem, né? O clube que mais empatou no brasileiro, eu estava olhando as estatísticas, é o Corinthians. Depois tem um outro. Que se você... É aquela conta. Se você tivesse perdido 3 partidas, né? 9 pontos. Mas você vencesse 2, você tinha mais 6. Bote 6 pontos na conta do Vitória, bote 6 na conta do Corinthians, bote 6 na conta de qualquer um deles. Entende? Então, assim, 45 pontos. Eu acho que 43 já salva alguém, né? Eu creio que nessa reta final vai complicar mais embaixo do que em cima. Viu? Porque em cima só vai ter 2 times mesmo brigando pelas cabeças. Aqui tem quase 6 ou 7 ali aqui misturado. Tem o Atlético do Paraná. O Atlético de Goiás já está caído. Né? Ali matematicamente tem chance de se livrar. Agora não tem time para isso. O Curitiba, né? Cuiabá também. Tem chance de sair, mas não acho que se salve, né? Corinthians, Vitória, Fluminense, Bragantino. Tem mais alguém Atlético por ali? Paraná, né? Atlético do Paraná. 7. Então ali com a mesma numeração praticamente, né? Todo mundo encostado. Todo mundo encostado. Qualquer pontinho a mais, qualquer pontinho a menos. O Corinthians ganhou um sobrefôlego por ter vencido, jogando futebol horrível, o Cuiabá. Mas o que importa é os 3 pontos. O que me preocupou é o ânimo do Cuiabá. Não sei como o time cai tanto assim, né, rapaz? O ânimo, não brigam. Chega aqui, estraçalha o Bahia na Fonte Nova. Fizeram uma partida memorável. Memorável e depois cai tanto assim, né, rapaz? É exatamente isso, né? Futebol, largou mão, muda treinador, não sei o que e tal, e vai indo. Tem alguns jogadores que já tá lá quase 4 anos, tem que botar... É por isso que tem que rodar. Futebol brasileiro não comporta um atleta, gente, por mais de 3 anos, ainda mais se o clube for praiano, de beira de praia. Só que agora essa onda de empresários, que o jogador só assina com 3 anos, 4 anos, 5 anos, e aí chega do 2º ano em diante, joga se quiser. Eu tiro esse exemplo do Cauli. Recebeu uma boa proposta do Palmeiras e esqueceu de jogar bola, não é mais jogador de futebol. Então... Jeanzinho recebeu uma sondagem do Milan.
Uma senhora promessa no gol do Sport Clube Bahia. Isso. Botaram 1.700.000, a cabeça do menino começou a rodar, o treinador, por orientação, bota lá no banco e tal, para baixar a bola do moleque. Tá pegando num time da Venezuela, salvo engano. É ídolo por lá, mas olha onde foi parar. Onde foi parar? Do Milan para lá. É verdade. Então, vamos falar um pouquinho, Grehal. Olha, só agradecendo aí a audiência de vocês, estão acompanhando a gente nesse momento, desse bate-papo gostoso, falando um pouco do futebol. E dar um abraço ao seu Joel Moraes, o pai, o Júnior, o filho, o Lissa, toda a família que acompanha a gente sempre. Obrigado pelo apoio que tem nos dado aqui na equipe de esporte, Arena do Esporte, Serrinha Podcast, Marketing 3, a parceria de resultado. Para a gente fechar, Grehal, Libertadores, Brasil de novo na final da Libertadores. Botafogo fez não uma grande partida na última quarta-feira, mas foi o suficiente para garantir a classificação, porque fez o resultado em casa em apenas um tempo só, né? Segundo tempo espetacular do Botafogo, marcou 5 gols e perdeu por 2-1 na quarta-feira. E o Atlético Mineiro, que fez o dever de casa também, venceu em casa bem, fora de casa empatou. Mais uma final brasileira e corre também para uma final da Sul-Americana. Quer dizer, você acha que o futebol brasileiro está crescendo, Grehal? A gente já veio para uns 3 ou 4 anos enquanto não é final só brasileiro, mas tem um brasileiro lá brigando, né? Bom, de 2014 para cá, São Lourenço 1, Nacional do Paraguai 0, né? Em 2015, o River Plate 3-0 no Tigres do México. Em 2016, o Atlético Nacional 1-0 no Del Valle. Aí, em 2017, o Grêmio 2-1 no Lanús. 2018, o River Plate 3-1 no Boca Juniors. 2019, Flamengo 2-1 no River. 2020, Palmeiras 1-0 no Santos. 2021, Palmeiras 2-1 no Flamengo. 22, Flamengo 1-0 no Atlético do Paraná. E em 2023, Fluminense 2-1 no Boca Juniors. Nós temos aí 3 anos consecutivos só brasileiro, né? 3 anos consecutivos só brasileiros. No ano passado foi Fluminense e Boca. Agora 3 anos Mas de qualquer maneira, de 2017 para cá, sempre tem um brasileiro na final da Libertadores de América. E aí... Uma sequência muito boa, né? Sim. E aí a gente começa a se perguntar, embora seja o futebol de clube, e tem uma característica bem diferente da seleção, nós somos tão superiores? Sim. Sim. Quem conhece da história do futebol brasileiro sabe que quando a Libertadores não pagava os valores que pagam nos dias de hoje, um time como o Botafogo, como o Santos, lá atrás, que eram grandes escolas do futebol brasileiro, ainda são, mas eram destaques, né, na década de 60, por ali, chegando à década de 70, preferiam jogar amistosos internacionais porque ganhava melhor do que jogar Libertadores. Uhum. Com isso, facilitava a vida de argentinos, paraguaios e por aí vai. Então, de uns anos para cá, nos últimos 15 anos, a premiação da Libertadores melhorou muito e chamou, de fato, a atenção dos clubes brasileiros. E comparando, o argentino vende jogador melhor do que o brasileiro. Uhum. O brasileiro melhorou um pouco agora. Mas, comparando o aporte financeiro, ninguém na América investe o que um clube brasileiro hoje investe para ter uma equipe disputando uma final de Libertadores. Botafogo chega com todos os méritos, porque há 2 anos vem jogando muito futebol, de encher os olhos. Tem para mim a melhor contratação do futebol brasileiro, né? O menino, o atacante que era do Real Betis, fugiu agora o raciocínio, o nome. O Atlético Mineiro tem uma base daquele time que foi campeão brasileiro e brigou por Copa do Brasil 2 anos atrás, tá ali no topo brigando. São 2 escolas diferentes, um Botafogo mais prostado taticamente, um time que toca, que aproxima, que tem variações, contra um time que tem 3 jogadores que vivem um momento excepcional, inclusive até o Davidson, e tem um fora de série que é o Hulk, tem o Scarpa e tem também o Paulinho, que encaixou muito bem e que joga com um 4-3-3 de forma muito intensa, marcando alto, mas, volto a dizer, não é uma final com 2 jogos.
uma final com um jogo só, Isso. e que todos esses ingredientes e tantos outros aqui não apontados serão colocados na mesa pelos seus treinadores, porque é também um jogo de xadrez. É um jogo onde quem erra menos ganha. Mas o que a gente fica feliz é de saber que é o futebol brasileiro, pelo menos o futebol de clube, porque o futebol da seleção é seguidamente um vexame atrás do outro, é temeroso, né? É ridículo quando a gente compara. Pega aí uma seleção até 2006, é muito mais seleção do que o que a gente consegue fazer hoje. Não vou nem entrar no mérito. Domingo eu estava saindo, depois desisti, eu digo, vou ver o que está passando de futebol aqui. Gosto de acompanhar o futebol europeu às vezes, o inglês e o espanhol. Mas principalmente o inglês. Taticamente muito disciplinado, hoje com equipes muito fortes. E aí fui assistir o time do Paquetá. E assistindo eu me perguntava, Paquetá, camisa 10 da seleção brasileira. Ou a 8. Meu Deus, um jogador comum. O que aconteceu? O que aconteceu com o futebol da nossa seleção? Com a gestão do nosso futebol, né? Mas enfim, Reinaldo Lima, nos últimos 10 anos o futebol brasileiro, pelo menos de clubes, em razão desses investimentos, das respostas que são dadas dentro de campo, é disparado muito à frente do futebol argentino, que é o nosso maior rival, também à frente do Paraguai, está aí definhando a seleção, Uruguai, mas enfim, outras escolas como a Venezuela vem se consolidando, que não é surpresa, é trabalho, mas enfim, eu estou satisfeito pelo menos com esse momento, né? Libertadores de América, Sul-Americana é importante para o Brasil. É verdade. Rapaz, o horário passou rápido, viu? Passou rápido, a gente vai ter que... Não tem tempo a gente falar da eleição da Liga, né? Mas... vamos ter a oportunidade de trazer os candidatos aqui para a gente entrevistar também. Parece que tem 3 chapas. 3 chapas, agora, né? Nada oficial. Quem são os pré-candidatos aí? Olha, eu ouvi dizer, não é oficial ainda, né? Tem o Lula, do LM. Lula hoje é o nome mais cotado aí, né? Um dos nomes. Tem bem cotado. O ex-secretário de Esporte, Chapada. Eu não sei se ele está como candidato ou se ele vai apoiar o William. Tomei conhecimento hoje que ele é um dos candidatos, o William Ferraz também, com ele com o William no caso. Eu ouvi dizer que o Paulinho... O Paulo também é outro nome. Se for isso, tem 4 candidaturas, mas no final aí vai ficar 1 ou 2. O que a gente precisa perceber é qual a liga que nós temos, qual a liga que nós queremos, quais foram as respostas que foram dadas ao futebol de Serrinha nos últimos anos, enfim. Eu lhe pergunto se de 2009 para cá a Liga Serrinhense fez alguma coisa pelo esporte de Serrinha. Só pergunto isso. Fica a pergunta no ar, a resposta numa próxima edição do nosso Arena do Esporte. Um abraço a todos. Um ótimo final de semana. Um ótimo final de semana, Greroli. A gente convida você para participar com a gente domingo, a grande transmissão semifinal de Intermunicipal. A equipe Marketing 3 vai estar transmitindo para você ao lado do Serrinha Podcast, Rádio Regional. É uma parceria de muito resultado e com certeza vamos levar o melhor da transmissão domingo para você. Feito o convite, se liga com a gente, forte abraço e a gente vai ficando por aqui. Mas lembrando que o esporte está em nosso coração. Uma ótima tarde a todos. Valeu, Grerral. Um abraço, fiquem com Deus.